Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Na FAM, Faculdade de Americana, as histórias são reais. De gente que quer mais da vida. De gente que se esforça para conquistar melhores posições no mercado de trabalho e, com responsabilidade social, tornar-se um cidadão melhor. Somos história, somos conquistas, somos FAM, Faculdade de Americana, 25 anos. Alta qualidade de ensino com responsabilidade social. O momento é agora, faculdade é Toda terça às 11h15 da manhã, você acompanha um papo descontraído com Zara Mello Júnior e seus convidados. Papo com Zara, terça, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Jornal Todo Dia, terceira edição desta quarta-feira, 26 de março de 2025. Campinas tem nova morte por dengue. Sem acordo, servidores de Limeira mantêm greve. Replan, os funcionários estão também em greve por 24 horas. Homem é morto a tiros no Jardim Boer, em Americana. E um homem é preso acusado de estupro em banheiro público na cidade de Limeira. E vamos falar, claro, dos resultados do jogo do Rio Branco hoje, que teve aí o campeonato da Série A4. Daqui a pouquinho a gente vai trazer as informações das quartas de finais, na verdade. Daqui a pouquinho o nosso repórter Catarino, Vladimir Catarino, vai trazer todos os detalhes dos gols. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, porque o Jornal Todo Dia, terceira edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, ao vivo, pelo canal 14 da sua TV digital, canal aberto, também pelo canal 8, canal fechado, a cabo da Claro Net, para todas as 13 cidades aqui da nossa região. E você que às vezes está no trabalho, está em algum lugar que não tem televisão, pode acompanhar pelo celular ou pelo computador no nosso streaming que está dentro do nosso portal. É só digitar lá tododia.com.br e lá no cantinho você vai ver a tela do nosso streaming e poder assistir a nossa programação 24 horas, tá bom? E você também pode acompanhar os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, que vai aparecer para vocês, né, o Instagram, o Facebook. E se você quiser participar, e você pode e deve participar com a gente, mandando sugestões de pauta. Ontem mesmo, nós tivemos aí a reclamação de um vazamento e nós tivemos já a ligação do nosso reclamante, né, do morador aqui de Americana, que a prefeitura já foi lá solucionar o problema. Isso que é bacana, isso que é importante, esse é o papel do jornalismo, prestação de serviço, ir lá e ajudar a população. Então, é muito bom, porque com isso, né, a gente traz e ajuda a população a resolver os seus problemas aí de bairro. Então, é só mandar no WhatsApp, que está aparecendo aí no seu televisor, 3471-2700. Vamos começar o jornal falando mais uma vez desse assunto, gente, não tem por onde. Né? Na época do Covid, a gente cansou de falar, anos e anos, né? Foram aí praticamente quase 3 anos falando de Covid-19 e agora a gente só fala dela, da dengue. É essa doença que é a doença do momento. E Campinas tem nova morte pela doença. E quem vai trazer os detalhes para a gente dessa segunda morte
é o nosso correspondente de Campinas, Guilherme Pierangeli. Campinas confirmou nesta terça-feira uma nova morte por dengue e um novo caso de febre amarela. O número de casos semanais em Campinas está aumentando e a cidade já ultrapassa 10 mil confirmações de dengue neste ano. Essa segunda morte foi de um homem de 65 anos que tinha comorbidades. Os sintomas começaram em 9 de fevereiro e ele faleceu no dia 20 do mesmo mês. Ele residia na área do Centro de Saúde do Jardim Aurélia e foi atendido na rede privada de saúde aqui de Campinas. A cidade viveu a pior epidemia de dengue da história no ano passado, quando ultrapassou 120 mil casos confirmados e teve 92 mortes. A cidade, continua em estado de alerta e ações de combate estão sendo intensificadas, como mutirões e outras ações focadas na eliminação de criadouros do Aedes aegypti. E na região onde a vítima residia vai ser intensificada a questão do mutirão, também ações de nebulização e busca ativa de pessoas com sintomas. Além da morte por dengue, tem também esse novo caso de febre amarela. A vítima é um homem de 24 anos que apresentou os sintomas em 18 de fevereiro, foi internado em um hospital particular e teve alta em 22 de fevereiro. Ele se recuperou. Felizmente, então, ele teve alta, só que o local de infecção ainda não foi confirmado, não foi identificado, porque ele frequentou áreas rurais em Joaquim Edídio e também em municípios vizinhos. São regiões conhecidas como de risco para a doença. Com este caso, são 4 registros de febre amarela em Campinas este ano, com 2 óbitos e 2 pacientes recuperados. A Secretaria de Saúde também identificou o terceiro macaco morto por febre amarela aqui na cidade no ano. O animal foi encontrado no dia 3 de março em uma região de mata no distrito de Souzas, bem próximo ao rio Atibaia, onde já tinham sido encontrados outros 2 macacos mortos também por febre amarela. Embora os macacos não transmitam o vírus, a morte deles é um indicativo importante de que há a circulação da febre amarela na região. E com este novo caso, pelo menos 25 dos 33 confirmados no estado neste ano são aqui em nossa região. São mais de 20 mortes confirmadas em todo o estado de São Paulo. É o pior número desde 2018. Para se ter uma ideia, em todo o estado no ano passado houve somente um óbito por febre amarela. A vacinação continua disponível, é a principal forma de prevenção, especialmente para quem vive ou frequenta áreas de risco. E a população é orientada a manter a imunização em dia. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, em cada 10 pessoas infectadas pelo vírus, 8 não haviam tomado a vacina contra a doença. De Campinas, Guilherme Pierangeli para a TV Todo Dia. Obrigada, Pierangeli. Ele, como disse, eu acabei não citando na chamada aqui da matéria do Pierangeli, que também casos de febre amarela, gente. São 2 situações e que precisamos estar atentos, tá bom? Bom, nessa semana, já no comecinho dessa semana, a gente trouxe aí uma repercussão, uma matéria importante. Ele até participou ao vivo com a gente aqui, o nosso repórter Felipe Gomes, sobre a visita do governador Tarcísio de Freitas na cidade de Santa Bárbara do Oeste. E foi repercutido muito o assunto, a polêmica sobre a implantação dos pedágios aqui no trecho da SP-304, que pega a cidade de Piracicaba, Santa Bárbara e Americana. Porém, o motivo maior da vinda dele foi para ser discutido programas de saneamento. E os políticos, então, fizeram uma discussão sobre o tema. E o nosso repórter Felipe Gomes traz agora os detalhes sobre essa temática, esse olhar sobre os programas de saneamento. O prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovesan, recebeu nesta segunda-feira a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, da secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado, Natália Rezende, e do secretário de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, para a apresentação dos programas Universaliza SP e Integra Resíduos. O encontro foi realizado no Centro de Estudos e Cultura Ambiental de Santa Bárbara e contou com a presença de 38 prefeitos e representantes de municípios do consórcio PCJ, que cuida dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, do Consimares, resíduos sólidos da região metropolitana de Campinas, e do CISBRA, o saneamento básico da região do Circuito das Águas, além de deputados estaduais e autoridades locais. O programa Universaliza SP tem como principal objetivo estruturar soluções regionalizadas de saneamento para garantir a resiliência hídrica e o cumprimento das metas de universalização do acesso ao saneamento. Então, qual é a ideia? Qual foi a ideia do Universaliza? Vamos agrupar municípios em clusters. Por que agrupar os municípios em clusters? Porque olhar os municípios por CIA. Escapa. E se a gente considerar
o compartilhamento de infraestrutura. Se a gente olhar isso de forma integrada, a gente vai ter uma solução ótima. A gente vai ter uma solução mais eficiente. E a gente vai ter a certeza que vai estar garantindo o futuro. O Estado está pronto para fazer esses projetos. Zero custo para o município. E aí, o que eu sugiro? Que a gente comece a fazer esses projetos. E lá na frente, a gente vê, estou confortável, não estou confortável. Porque a tendência é que o município, puxa, isso aqui é muito bom. Isso aqui está ficando muito bom. Porque a gente está falando num padrão regulatório, a gente está falando num contrato moderno, a gente está falando de todas as certidões regulatórias, de tudo que tem de mais moderno em termos de regulação de saneamento, regulação por base de ativo, controle tarifário, todos os indicadores de desempenho, né? E a gente está falando de mapear município por município o investimento que vai ser necessário. Já o Integra Resíduos visa aprimorar a gestão dos resíduos sólidos urbanos, com foco no manejo adequado ao longo de todo o ciclo da vida dos resíduos, estimulando a regionalização dos serviços e a economia circular. Durante a reunião, o governador destacou a importância de melhorar a gestão dos resíduos, enfatizando que, por meio do Integra Resíduos, os municípios podem transformar um gasto com lixo em uma fonte de receita, com a possibilidade de reciclagem, compostagem e até geração de energia. Os programas discutidos no evento são parte de um esforço maior do governo paulista para resolver questões críticas de saneamento e gestão de resíduos no estado. Quantos municípios gastam muito dinheiro com seu lixo? E aí nós temos ADMOS que estão com a vida útil praticamente no fim. Nós temos municípios gastando cada vez mais com transporte, gastando dinheiro para transportar algo que a gente podia estar processando, gerando valor perto de casa. Né? E a gente podia estar gerando receita. O lixo nos proporciona isso, nos proporciona geração de energia, nos proporciona receita. A gente podia estar incrementando a questão da coleta seletiva. E outra coisa, alguns municípios produzem muito pouco lixo pelo volume. Então, um aproveitamento ali, às vezes, não faz sentido econômico. Agora, quando eu agrupo 4, 5, 6, 10, 15 municípios, opa, faz sentido. Começa a fazer sentido. E aí a gente consegue estruturar projetos, esses projetos começam a fazer sentido. A gente pode sair para uma situação de gastar dinheiro com lixo para passar a ter receita com lixo. O estado de São Paulo gera cerca de 40 mil toneladas de resíduos por dia. E a implementação de soluções eficientes de destinação de resíduos e saneamento se apresenta como uma prioridade para o governo estadual. O Integra Resíduos já iniciou os estudos de viabilidades para a destinação final de resíduos em 12 consórcios intermunicipais, abrangendo assim 216 municípios que geram aproximadamente 7 mil toneladas de resíduos diários. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Um assunto também bastante importante, polêmico até, mas a gente vai, claro, acompanhar e qualquer novidade vamos trazer as atualizações aqui para vocês. Vamos falar de outra atualização que é sobre a situação dos servidores em Limeira. A gente trouxe o fato ontem, a informação, e que eles estão pedindo um acordo, mas parece que não teve acordo e agora os servidores mantêm a greve. Nós tivemos informações do nosso repórter Igor Sedano hoje, no nosso jornal do horário do almoço, e agora nós temos mais uma atualização. Vamos acompanhar os detalhes, então, com o nosso correspondente Igor Sedano. O Sindicel, Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Limeira, confirmou no início da tarde desta quarta-feira, dia 26, que continuará com a greve nesta quinta, dia 27, após as conversas com a Prefeitura Municipal não avançarem. Entre 800 e 1.000 servidores se reuniram desde o início da manhã desta quarta no Paço Municipal para reivindicar aumento salarial. O pedido é de 6,27% de aumento e R$ 800 de vale alimentação. O Executivo ofereceu 5,06% e R$ 200 de vale alimentação para quem recebe mais de 3 pisos salariais. Com a paralisação dos servidores nesta manhã, a Prefeitura divulgou o balanço dos serviços públicos afetados pela greve. Unidades de saúde e educação
além da assistência social e esportes, foram afetados pela greve iniciada nesta quarta. Na saúde, as farmácias da UBS, Morro Azul e Aeroporto ficaram fechadas. Nas UBSs Abílio Pedro, Hipólito 1, Odécio Degan, Amparo e a Central de Medicamentos, o serviço ficou parcialmente afetado. Na atenção secundária, há impacto no CAPS, AD, Policlínica e também no SEMA. Na área assistência social, também houve impacto. Segundo o Ceprosom, o Centro Pop, serviço de acolhimento de moradores em situação de rua, teve o serviço completamente paralisado. E o Centro Comunitário do Ouro Verde está fechado. O CRAS Central está parcialmente fechado. Práticas esportivas também foram afetadas com o cancelamento das aulas. Segundo a Secretaria de Educação, o funcionamento das creches e escolas foi impactado nesta quarta-feira. Pelo menos 50% das unidades estão com as aulas totalmente comprometidas ou parcialmente afetadas. Em uma parte significativa das creches e escolas, também houve prejuízo na oferta de merenda escolar para os alunos. Os locais parcialmente afetados são aqueles em que há servidores em greve, mas o serviço segue funcionando de forma parcial. Já os locais completamente afetados são aqueles em que a ausência dos servidores em greve impede o pleno funcionamento das atividades, segundo a Prefeitura de Limeira. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. O duro é isso, né? Quem acaba pagando o pato é a população que fica sem os serviços essenciais, importantes, a educação, enfim. Bom, falando em serviço e falando em greve, gente, os funcionários da Replan, que fica em Paulínia, estão em greve por 24 horas também. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a nossa correspondente de Paulínia, Priscila Fidalgo. O Sindipetro, Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo, convocou os trabalhadores da Replan de Paulínia e de outras bases de refinarias espalhadas pelo Brasil para uma paralisação de 24 horas nesta quarta-feira. A medida é um protesto dos trabalhadores contra a atual gestão de Magda Chambriardi, que, segundo eles, é marcada pela falta de diálogo com a categoria petroleira, o desrespeito pelas instâncias de negociação e o ataque a diversos direitos. A Petrobras informou em nota que a paralisação não gera impacto na produção de petróleo e derivados da companhia e que a empresa respeita o direito de manifestação dos empregados. A mobilização é organizada de forma conjunta pela Federação Única dos Petroleiros e a Federação Nacional dos Petroleiros. Segundo eles, a categoria aderiu massivamente em todo o país ao chamado das federações. E a greve de advertência continua até o final da tarde desta quarta-feira, com mobilizações em todo o país. Priscila Fidalgo para a TV Todo Dia. Outra situação que vamos acompanhar e qualquer novidade vamos atualizar vocês, seja aqui nos nossos telejornais, no nosso portal e nas nossas redes sociais. E agora vamos falar do Legislativo de Nova Odessa, porque lá teve uma confusão, né, durante a sessão da Câmara e Oséias Jorge critica aí o prefeito Leitinho. Vamos acompanhar os detalhes na matéria de Felipe Gomes. O presidente da Câmara de Nova Odessa, Oséias Jorge, do PSD, usou a tribuna na sessão desta segunda-feira para criticar a articulação política feita pelo prefeito Cláudio Schuder, o Leitinho, e pelo vice-prefeito Alessandro Mineirinho. O parlamentar, que é do mesmo partido do prefeito, afirmou que precisou superar interferências do executivo para conseguir ocupar o cargo de presidente. Enfatizou que o atual governo não aguentaria um mês caso ele se tornasse oposição. Porque se eu dependesse do senhor, nem sentar nessa cadeira eu estava, e nem do vice, se eu fosse depender de vocês. Porque vocês foram lá articular para pagar 50 mil reais para a vereadora, junto com o dono desse prédio. Com o dono desse prédio. Tá? Porque chega as informações para a gente. Só não foi presidente a Márcia, porque eu fiz um negócio, uma articulação com pessoas que têm palavra, que se chama André Faganello e Pelé. Porque se eu fosse depender de vocês, eu não estava sentado nessa cadeira, articulando por fora. No início de seu discurso, Oséias criticou principalmente a articulação realizada pelo prefeito para a escolha do atual secretário adjunto de Educação
Ricardo Eugênio, isso porque ele foi nomeado para o cargo mesmo após ter participado de um pedido de cassação contra Leitinho. Oséias também ressaltou a articulação realizada para a nomeação do ex-vereador Silvio Natal, o Cabo Natal, como secretário adjunto de Segurança Pública. Eu não culpo ele, e nem o Ricardo, o secretário adjunto de Educação, e muito menos o Jacques. Porque quem que fez a articulação para ele estar lá, para eles estarem lá, esse eu critico. Esse eu falo. Porque é um mau articulador. Não quer dizer que eles são ruins, não, eles são bons. Só que o que eles fizeram aqui, tanto o vereador, que sempre vai ser vereador, não vai deixar de ser vereador, né? E hoje é secretário. O secretário que é adjunto de Educação, pelas informações que chegou, ele participou também do pedido de cassação do prefeito Leitinho. E sabe qual foi o presente que ele ganhou? Ser o secretário adjunto de Educação. Ambos os políticos integraram a equipe de secretariado do prefeito Leitinho após uma grande reestruturação realizada no começo deste ano, quando Ricardo Eugênio foi nomeado secretário adjunto de Educação após Assis das Neves Grilo, que ocupava o cargo de adjunto, assumir como titular da pasta. Na mesma reestruturação, o chefe do executivo anunciou Cabo Natal, do PP, como secretário adjunto de Segurança Pública. Oséias ainda ameaçou colocar sua tropa na rua caso não seja respeitado. Ou o prefeito Leitinho entra na sala e senta e respeita a gente, ou não participa mais de reunião. E nem com o vice-prefeito que não sabe nada. Calcinha apertada. É para você agora, o canhão vai virar. Eu quero ver se vocês vão aguentar. Um mês vocês não aguentam comigo, falando aqui. Um mês vocês não aguentam falando aqui. Vou defender, mas eu quero respeito. Ou vocês me respeitam e para de falar que eu sou candidato a prefeito, vice. Se você quer ser candidato a prefeito, vai ser candidato a prefeito, vai ser candidato a deputado, vai ser candidato a governador, vai ser o que você quiser ser. Mas deixa eu quieto. Por fim, o presidente pediu que os demais parlamentares não se tornassem passivos diante da situação, dando a entender que estavam sendo coniventes com os acontecimentos. A prefeitura foi procurada pela reportagem, assim como a equipe de Oséias, mas até o encerramento dessa matéria não obtivemos resposta. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Foi uma sessão calorosa. É um assunto que vai dar pano para manga também. Vamos para um breve intervalo? Voltamos já já com informações policiais e um caso, gente. Olha só, um homem foi preso acusado de estupro dentro de um banheiro público na cidade de Limeira. Voltamos já. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Elcom Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 98989 2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: TecPlus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado.
Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus, tem bom atendimento. Tec Plus, conectando você ao mundo. Festa do Peão de Paulínia 2025, de 10 a 13 de abril. Shows com Daniel, Luan Santana, Lauana Prado, Zé Neto e Cristiano, Denis DJ e Ana Castela. Ingressos, acesse festadopeãodepaulinia.com.br. De volta, o Jornal Todo Dia, terceira edição desta quarta-feira. E vamos abrir agora com informações policiais. Um homem é preso a tiros, morto a tiros, no Jardim Boer, aqui em Americana. Quem vai trazer os detalhes deste caso é a nossa repórter Cristiane Azanha. 60 anos, foi executado a tiros em uma área entre dois condomínios que estão sendo construídos próximo à Avenida Ângelo Pascotti, no Jardim Boer Americana, no fim da manhã desta quarta-feira. Ele foi identificado como sendo Manuel Stolaric e residia no Jardim Mirandola. A Gama, a Guarda Municipal de Americana, informou que a vítima tinha ferimentos provocados por disparo de arma de fogo. Nós somos acionados via controle, a princípio de um indivíduo caído ao solo. Chegado no local, constatou aí que o indivíduo possuía ferimentos causados por arma de fogo. Tem diversos disparos, porém não tem como saber exato quantos disparos aí acertou o indivíduo. O local foi preservado, foi acionada uma equipe da Polícia Civil, bem como a equipe da Polícia Técnica, onde foi realizada a perícia no local. Os agentes preservaram o local até a chegada dos peritos do Instituto de Criminalística de Americana. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal, para a realização de exame necroscópico para confirmar a causa da morte e somente depois será liberado aos familiares para providenciar o sepultamento. A polícia ainda não identificou o autor dos disparos. O caso foi registrado como homicídio na delegacia da cidade. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. Obrigada, Cristiane, pelas informações. E agora, olhem este caso. Ouçam, vejam como pode. Daqui a pouco a gente não pode nem mais usar nenhum tipo de banheiro, né? Principalmente banheiro público. Porque um homem, ele foi preso, acusado por estupro dentro do banheiro público em Limeira. Vamos entender este caso, então, com o nosso correspondente Irigo Sedano. Na tarde desta quarta-feira, dia 26, um homem de 47 anos foi preso, acusado de abusar sexualmente de um adolescente de 16 anos em um banheiro público na região central de Limeira. As informações são do GCM Carlos Silva. Recebemos uma informação através via rádio da nossa central de operações, que é o COP, informando para nós que havia um garoto na praça, juntamente com o seu pai, dizendo que tinha sido vítima de estupro pelo banheiro ali público da Praça Toledo Barros. Diante da situação, nós demos brevidade ao caso, chegamos lá uns 2, 3 minutos posterior e já deparamos com um garoto muito nervoso, chorando, né? E ao lado um senhor do lado dele dizendo que era o pai dele. Quando indagamos ele referente se ele tinha as características do indivíduo, ele deu para nós que o indivíduo estava com um tênis e a parte de baixo do tênis era um rosa. Ele só sabia falar, só isso, ele só lembrava disso. E com isso a gente olhou para cima e vimos que tinha um indivíduo passando com um tênis e era um rosa bem forte mesmo. Mostrei para ele e esse indivíduo estava saindo do banheiro, por incrível que pareça. Mostrei para ele, ele falou, é aquele cara mesmo, e começou a chorar. Fomos em direção ao indivíduo, ele tentou fugir, mas conseguimos alcançá-lo e fizemos a detenção dele, indagamos eles já referente à situação que tinham passado para nós. E ele falou que estava no banheiro sim, que viu o garoto, mas não tinha praticado nada contra o garoto. Diante dessas informações, demos ordem para ele de prisão e conduzimos ele até a Santa Casa para exames de praxe e posterior à central de flagrantes, onde estamos agora em andamento. Ele estava muito nervoso, né? Porque no momento que aconteceu, ele estava sozinho no banheiro. O pai dele tinha ido fazer serviço de banca ali perto. E deu certo que o pai dele viu ele passando e chorando daquele jeito. O pai dele indagou e ele falou o pai dele a verdade e o pai dele já entrou em contato com a nossa central. Direto do plantão policial de Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia.
É claro que vai negar, né? É claro. Bom, vamos falar agora de um caso em Viracopos, uma prisão que aconteceu em Viracopos porque uma mulher, né, ela acabou sendo presa com 12 quilos de skunk. Vamos entender então este caso que foi em Viracopos, em Campinas, com a nossa repórter Isabela Braz. Uma mulher de 22 anos foi presa no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, na manhã desta quarta-feira, transportando aproximadamente 12 quilos de skunk, um tipo de maconha, em sua bagagem. A mulher havia embarcado em Manaus e faria conexão em Campinas antes de seguir para Florianópolis. No momento da abordagem, a droga foi encontrada dentro de sua mala despachada. A prisão feita pela Polícia Federal ocorreu durante a fiscalização no terminal de passageiros, como parte da Operação Shield, que reforça o combate a crimes relacionados à aviação civil e ao tráfico de drogas no aeroporto. A Operação Shield, iniciada em 1º de janeiro deste ano, é a terceira ação anual da Polícia Federal voltada à repressão de crimes em Viracopos. Em 2025, totalizando 7 pessoas detidas, a PF já realizou a apreensão de 20 quilos de maconha e 32 quilos de cocaína. De acordo com a PF, a presa poderá responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas, onde a pena prevista para o crime pode chegar até 25 anos de prisão. Isabela Braz para a TV Todo Dia. Para a gente fechar esse bloco, vocês lembram que ontem eu trouxe aqui a notícia, né, do caso da vítima que foi torturada, né, uma criança que foi torturada. A mãe foi presa, né, e ela continua presa, né? Então, a preventiva dessa mulher de 23 anos, acusada de agredir e torturar o filho de 1 ano e meio na casa da família em Campinas. A decisão, então, foi tomada após a audiência de custódia realizada nesta quarta-feira. Ela havia sido presa, então, no dia anterior, por policiais civis do 5º Distrito Policial e que atenderam, então, uma denúncia feita pela avó paterna, né, da criança. O delegado, então, já havia solicitado à Justiça a prisão em flagrante e que fosse, então, convertida em preventiva. É claro, né, uma situação bem delicada, nós trouxemos essas informações e a notícia completa você pode lá acessar o nosso portal tododia.com.br. Vamos para um breve intervalo e voltamos já com informações aqui no Jornal Terceira Edição. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. E o Imaflora, gente, que é o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola de Piracicaba, criado em 1995, completou 30 anos de história. E a gente tem uma reportagem especial feita pelo nosso repórter João Victor Viana. O Imaflora, Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, criado em Piracicaba em 1995, completou 30 anos de história neste mês. O Instituto tem como objetivo promover o uso responsável dos recursos naturais e unir produções agropecuárias a ações de conservação ambiental. A atual vice-diretora do Imaflora, Patrícia Cota, explica o contexto da criação do Instituto. Naquele período, na década de 90,
Várias organizações internacionais começaram a fazer uma série de campanhas a boicotes de produtos brasileiros, principalmente vindo de floresta tropical. Eles achavam que a melhor maneira de deter a destruição das florestas era acabar com a compra de produtos brasileiros. Então, eles estavam propondo um boicote. E aí, esses pesquisadores, dentro da universidade, da USP, vinha discutindo num movimento internacional de que a pior forma de proteger a floresta é fazer boicote, que a melhor alternativa seria você criar sistemas que pudessem garantir que alguns produtos são produzidos de forma responsável. E aí a gente separaria o joio do trigo. A partir da criação, o Imaflora foi expandindo seus projetos filantrópicos e oferecendo serviços voltados à conservação dos ecossistemas, boas práticas agrícolas, controle das mudanças climáticas e atuação junto às populações indígenas e tradicionais. O Instituto ainda atua com pequenos produtores em cadeias produtivas florestais e agropecuárias, como cana, café, frutas e madeira. A gente tem uma série de certificações que a gente é autorizado a fazer essas verificações. Então, a gente vai até as empresas, audita, vê se as empresas estão seguindo um alto nível de boas práticas de produção e, se sim, essas empresas podem estampar um selo nos seus produtos, comunicando aos consumidores que aqueles produtos, por trás dessas cadeias de produção, têm boas práticas de produção. Mas o Imaflora também tem todo um trabalho com ESG, que todo mundo hoje fala bastante, né, que é o ambiental, o social e governança. Então, a gente apoia grandes ou pequenas e médias empresas a se adequarem, a mudarem o seu processo de produção, visando atingir um nível alto de compliance, de rastreabilidade, de boas práticas de produção. Além do trabalho com empresas e produtores agrícolas, o Instituto atua diretamente com governos para influenciar em políticas públicas de preservação e conservação ambiental. São projetos de diferente natureza, né? É uma organização bastante grande, mais de 130 colaboradores, com atuação em várias partes do Brasil, impactando mais de 10 milhões de hectares no Brasil todo. Então, a gente tem uma atuação bastante ampla. A gente tem algumas atuações internacionais, né? Então, a gente tem todo um trabalho na Argentina de certificação de chás e temos um trabalho que a gente tem feito na China, influenciando o governo chinês a assumir compromissos de requisitos mínimos para a compra de carne. Em Piracicaba, o Imaflora foi o responsável pelo desenvolvimento de ações focadas em aumento nos índices de transparência pública, na melhoria da mobilidade urbana, além da criação de um projeto voltado ao combate às mudanças climáticas. Chegando aos 30 anos de história, o planejamento é manter o legado. Eu acho que uma característica bem interessante que a gente tem é de colocar numa mesa de diálogo diferentes atores, tanto pequenos produtores, empresas, governo, Ministério Público. Então, a gente se entende como um articulador de soluções. E olhando para onde a gente chegou e olhando os próximos anos, eu vejo que essa característica de construir soluções a partir do diálogo, ela é cada vez mais um jeito de fazer que a sociedade atual precisa, né? Para a gente ter processos participativos que incluam as pessoas no desenho das soluções, que permita a gente gerar uma produção responsável no país, que gere impactos positivos não só para o meio ambiente, mas para as pessoas. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Bacana, é um trabalho importantíssimo, né, desse instituto. Bom, lembra que eu falei para vocês aqui no comecinho do nosso jornal que é importante a sua participação para você mandar uma sugestão de pauta no nosso WhatsApp, que você, se você tiver um problema, quiser divulgar um projeto da sua comunidade, enfim. Mas ontem, nosso repórter João Victor Viana foi até lá ao bairro Boa Vista, ali próximo ao terminal rodoviário de Americana, para falar com um morador que nos
pediu que fosse até lá para falar de um vazamento que está há bastante tempo causando problemas ali no bairro. E aí, depois da matéria de ontem, a prefeitura foi lá, né, o DAI foi resolver o problema do vazamento. E o Regis, que é o morador, ele mandou um vídeo para a gente falando, né, da solução deste problema do vazamento. Vamos acompanhar. Boa tarde. Depois que a TV Todo Dia veio fazer reportagem aqui na minha rua, ontem, né? Daí já apareceu cedo, já concluiu o trabalho. Agora só falta fazer a parte do asfalto ali. Mas obrigado aí, TV Todo Dia, pelo apoio aí, ajudando a população a resolver as situações de Americana. É isso aí, gente. Então, ó, o WhatsApp vai aparecer para você aí na sua tela. Então, você manda aqui para a gente, a nossa equipe vai até o seu bairro. Pode ser Americana, pode ser Santa Bárbara, pode ser Nova Odessa. Aqui é a nossa região, que a gente vai e, claro, que vamos questionar os órgãos competentes para tentar solucionar o seu problema, como aconteceu esse do Regis, tá bom? Vamos para um breve intervalo, na volta temos esporte e falar, claro, da classificação do Rio Branco. Ele venceu e está nas semifinais. Daqui a pouquinho. No estúdio Sabrina Meto, você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar. E além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Meto, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: TecPlus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. TecPlus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. TecPlus tem bom atendimento. TecPlus tem conectando você ao mundo. Toda terça às 11h15 da manhã, você acompanha um papo descontraído com Zara Mello Júnior e seus convidados. Papo com Zara, terça, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Temos muita informação para vocês do esporte. Vamos começar falando. A nossa equipe está aí preparada para o esporte, mas eu vou falar da classificação do Rio Branco, que vence, né, o Desportivo Brasil e se classifica aí para as semifinais. Quem vai trazer para a gente todos os detalhes é Vladimir Catarino. O Rio Branco venceu o Desportivo Brasil por 3-1 na tarde desta quarta-feira no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, e conseguiu a classificação à fase semifinal do Campeonato Paulista da Série A3. Depois do empate em 0-0 na partida de ida disputada no estádio Décio Vita, um novo empate levaria a decisão para os pênaltis. Mas o Tigre logo saiu à frente do placar. Num contra-ataque puxado pela defesa rio-branquense, a bola chegou ao Thiago Ribeiro, estreante nesse campeonato com a camisa do Rio Branco, que fez o passe na medida para Brau. Limpou a defesa e bateu no ângulo do goleiro Thierry. Para a festa do torcedor do Tigre, o Rio Branco fez 1-0. No começo do segundo tempo, se esperava uma pressão por parte do Desportivo Brasil em busca do gol de empate, mas nem deu tempo para que isso acontecesse. Logo quando soltou a bola num lançamento rápido, Thiago Ribeiro foi derrubado dentro da área. Pênalti marcado pelo árbitro da partida. O próprio Thiago Ribeiro cobrou e marcou o seu primeiro gol na volta ao Rio Branco após 20 anos. Muita festa com os demais jogadores e com a torcida do Tigre, ampliando o placar em 2-0.
No final do segundo tempo, o time do Desportivo Brasil fez o seu chamado gol de honra. Depois de bate e rebate na área, a bola sobrou para Cláudio, que tocou no cantinho do goleiro Douglas Marques, fazendo 2-1 no placar. No entanto, a reação do time da casa parou por aí. E num contra-ataque rápido, já nos acréscimos, Luqueta aproveitou e tocou no cantinho do goleiro Thierry, dando números finais à partida e comemorando com os torcedores do Rio Branco o placar de 3-1 e a classificação à próxima fase. Com a classificação, o Rio Branco agora fica a 2 passos do acesso à Série 2 do Campeonato Paulista. O adversário na próxima fase ainda não está definido, depende dos demais resultados da rodada. Os jogos e os horários das partidas válidas pelas semifinais serão divulgados nesta quinta-feira pela Federação Paulista de Futebol. Vladimir Catarino para a TV Todo Dia. Que alegria para o Rio Branco, hein? Vamos saber agora o que acontece no mundo do esporte com o Igor Sedano. Muito bem, para você que nos acompanha na TV Todo Dia, vamos trazer agora as informações do esporte aqui para vocês. Vamos deixar todo mundo bem informado. Bom, a seleção tomou a goleada da Argentina, né? Nesta última terça-feira, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, 4-1 para a seleção argentina. O jogo foi no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. 4-1 fora o show, né? Poderia ter sido mais. E muita coisa está rolando depois dessa derrota, né? Muita reclamação, muita cobrança por parte da imprensa, torcedores também desgostosos com o atual momento da seleção brasileira, cobranças para cima do atual presidente e reeleito Edinaldo Rodrigues. Então muita coisa está por rolar, está por acontecer nos próximos dias com a relação à CBF. Edinaldo Rodrigues garantido até 2030, com salários, né, de 5 milhões de reais por ano, né, no comando da CBF. E a situação é o seguinte, depois da derrota, a informação que a gente tem é que nesta sexta-feira a CBF vai se reunir com o técnico Dorival Júnior. Muita gente pedindo a cabeça do Dorival, ou seja, pedindo para que ele seja demitido, né? É uma campanha esdrúxula que Dorival Júnior faz com a seleção brasileira nestas eliminatórias, tá? O Brasil não tinha resultados ruins assim há muito tempo. Na época do Tite, a gente não gosta muito de fazer comparação, mas na época do Tite, o Brasil não perdeu nenhum jogo nas eliminatórias. Tomou 5 gols nas eliminatórias todas da última, né, Copa do Mundo. E agora com o Dorival Júnior, só no jogo contra a Argentina, foram 4 gols marcados. São 2 empates e 2 derrotas. Então, a situação ali do técnico Dorival Júnior bastante pressionado. Ele até disse na coletiva que sabe o momento ruim que está vivendo na seleção brasileira e disse que é o pior momento dele na seleção brasileira, tá? Então, por conta disso, né, abriu-se a seleção brasileira, né, a CBF retomou as conversas aí, ou pelo menos os contatos com Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid. A ideia é que ele vai só receber proposta, ou vai querer conversar com a seleção brasileira depois do Super Mundial. Afinal de contas, não tem data FIFA, não tem jogos, né, das seleções antes do Super Mundial, que acontece no mês de junho e julho nos Estados Unidos, envolvendo aí os clubes, né, o Super Mundial de clubes. As datas FIFA acontecem apenas nos próximos meses, ali perto do final do ano. Então, tem tempo ainda. O treinador do Real Madrid ocupa o topo da lista dos preferidos de Edinaldo Rodrigues para comandar a seleção no lugar do Dorival, que deve ser demitido já nesta sexta-feira. Então, essa é a situação de momento. O que uma derrota para a Argentina, o maior rival, a gente compara, né, com Palmeiras e Corinthians, né? Um rival que tomou uma goleada, o técnico balança, né? Principalmente se vem de um momento ruim, como a seleção está vivendo neste momento. Então, essa insatisfação dos atuais dirigentes da CBF e também do presidente gera esse incômodo e o técnico Dorival Júnior deve sim ser demitido ainda nesta semana. Não vai demorar muito não. E Carlo Ancelotti é o primeiro da lista. Muitos nomes estão sendo especulados. Felipe Luiz, que é técnico do Flamengo, Abel Ferreira do Palmeiras, né? Então tem toda essa situação. Obviamente que se tiver a negativa novamente do Carlo Ancelotti, aí Edinaldo Rodrigues deve contar aí, ou deve entrar em contato com outros técnicos também, sendo Felipe Luiz, Abel Ferreira e quem sabe até Jorge Jesus.
O problema do Jorge Jesus é que ele já teve um alvoroço com o Neymar. E aí, se contratar Jorge Jesus para ser o técnico da seleção, quem pede muito o Neymar, quem quer Neymar na seleção, vai cair por água abaixo, porque os dois não se bicam e foi um dos motivos do Neymar sair lá da Arábia Saudita no time que era treinado pelo técnico Jorge Jesus, tá certo? Bom, deixa eu trazer mais uma informação, já que a gente está falando do Super Mundial, a FIFA acabou divulgando, né, as premiações de cada clube e de cada time participante e quanto o campeão pode ganhar. O campeão pode faturar até 713 milhões de reais com cotas de participação por continente. A gente vai trazer esses números agora. Bom, os clubes europeus de 12 milhões de dólares a 38 milhões de dólares. Clubes sul-americanos, no caso aí os times brasileiros também, de 15 milhões de dólares por participação, tá? Os clubes da CONCACAF, 9 milhões e meio, clubes da Ásia, mesmo valor, assim como da África e também da Oceania, que vão receber cerca de 3 milhões e meio de dólares, tá? A premiação por fases do Mundial. Fase de grupos, 2 milhões de dólares por vitória e 1 milhão de dólares por empate. Oitavas de final, 7 milhões e meio de dólares. Quartas de final, 13 milhões de dólares. Semifinal, 21 milhões de dólares. O vice-campeão ganha 30 milhões de dólares e o campeão 40 milhões de dólares. Então, somando tudo isso, pode chegar na casa dos 735 milhões de reais. É a premiação aí para o time que for o campeão desse Super Mundial. Os times brasileiros estão nessa expectativa de receber essa grana. Palmeiras já fez contratações visando o Super Mundial, já contando com esse dinheiro. Então, é uma expectativa muito boa por conta dessa questão da participação, né? Os times brasileiros irá receber só de participação cerca de 90 milhões de reais, fora, né? Fora ali a questão das premiações que podem atingir ali 125 milhões de dólares para os times brasileiros, tá certo? Bom, falando ainda em respeito de dinheiro, o Palmeiras anunciou mais um patrocinador na tarde desta última quarta-feira. A empresa Victor vai pagar cerca de 30 milhões de reais por ano por 3 anos de contrato. Eles vão ser o patrocinador master do Sub-20 do Palmeiras, vai estar nas costas do time profissional e também vai estampar a marca na equipe feminina. Então o Palmeiras ganha mais dinheiro com isso, né? São 3 anos de contrato, prorrogáveis por mais 1 ano, podendo chegar ali com bonificações também. Com esses valores, o Palmeiras chega à marca de 270 milhões de reais o valor de sua camisa com relação aos patrocinadores. O número foi revelado pelo Everaldo Coelho, né, vice-presidente do clube e líder da pasta de marketing, e engloba 4 patrocínios, além da marca Puma, que é a fornecedora de uniformes do Verdão. A Sportingbet paga 173 milhões de reais, são 100 milhões de reais fixos, mais 73 milhões variáveis. A Victor são 25 milhões fixos, mais 5 milhões de variáveis, que é o caso de bônus. A Sil Fios e Cabos Elétricos são 11 milhões. Uniaself, que é uma faculdade, 8 milhões de reais. A Puma, cerca de 50 milhões de reais. E essa soma toda dá 272 milhões de reais por ano para a equipe Alviverde, tá certo? Bom, volto com vocês aí. A gente volta na próxima edição trazendo mais informações. Será que na próxima edição já teremos aqui o novo técnico do Brasil? Vamos aguardar. Um abraço a todos. Vamos aguardar, Igor Sedano. Olha que jogo horrível. Eu só vou dizer o seguinte: o tango venceu o samba. Deu para entender? É isso aí, gente. Nós terminamos aqui o Jornal Todo Dia, terceira edição, para vocês desta noite de quarta-feira. Amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau.